O grupo do Rintaro acaba de voltar da excursão escolar. Depois vemos a Subaru entrando numa cafeteria, só que ela tá atrasada. E assim que seus amigos veem ela, eles desejam um grande feliz aniversário. Em cima da mesa, nós vemos um bolo feito pelo Rintaro. Depois vemos que a Subaru nem fazia ideia sobre essa festa surpresa, ela só achou que eles iam trocar presentes da viagem. Ela não sabia de nada, porque dessa vez quem preparou tudo foi o Yorita. Eles não queriam deixar na mão do Zami e deixar ele estragar de novo a surpresa. Depois, a Subaru olha pro Rintaro agradecendo por ele ter feito o bolo. Eles perguntam se a Subaru já conhecia aquela cafeteria, mas ela responde que só por nome, e ela tinha vontade de ir lá. E é ainda mais legal saber que eles permitem levar a própria comida. O Rintaro e o Yorita contam que tinha chegado primeiro, e quando o empregado viu aquele bolo, ele ficou impressionado, até conversou um pouco. Então a Yuzuhara fala que também ficou muito impressionada quando ficou sabendo que o Rintaro fazia bolos, ainda mais naquele nível profissional. Só que pro Rintaro não tá tão bom assim, ele precisa aprender muito pra chegar onde ele quer. Depois vemos todo mundo comendo o bolo, e aí o Natsusawa olha pra Subaru e ele fica meio pensativo. E aí o Zami dá um tapa nele, mandando ele entregar logo. Todo mundo fica sem entender nada, então o Yorita explica que eles compraram um presente pra Subaru. Eles sempre saem juntos, mas eles não faziam ideia do que comprar. Então eles acabaram decidindo algo que os três gostaram, e já que foi o Natsusawa que encontrou o presente, eles decidiram que ele deveria entregar. Mas ele é muito ruim nessas coisas, e ele acabou perdendo a hora perfeita. Depois o Natsusawa entrega aquele presente, dizendo um parabéns bem seco. E aí o Zami olha pra ele bem sério e fala que o jeito que ele entregou aquele presente foi patético. Assim que a Subaru abre aquele presente, as meninas acham ele bem fofo, e a Subaru fica surpresa. Parece que é algo relacionado a café, do jeito que ela gosta. A Kaoruko comenta que ela gosta de moer seu próprio café em casa, e aí a Yuzuhara acha perfeito. Enquanto isso, os meninos ficam observando a reação da Subaru, e como ela não falou nada, eles acharam que ela não gostou. Mas sim, ela gostou, e diz que quando chegar em casa, ela vai aproveitar bastante. Depois vemos que no dia anterior, as meninas fizeram a comemoração do aniversário da Subaru lá na casa da Yumi, e elas também fizeram a festa surpresa. E aí quando o Zami escuta isso, ele se lembra que eles também trouxeram lembranças da viagem para as outras meninas. Assim que ele entrega, ele pede para todas comerem juntas. E aí a Subaru e a Yuzuhara também entregam umas lembranças para eles. Depois, parte do restante do dia foram eles contando como é que foi a viagem e o quanto foi divertida, até que chega a hora deles saírem daquela cafeteria. E aí o Rintaro entrega algumas lembranças pro irmão da Kaoruko e pro restante da família dela. Depois a Kaoruko faz o mesmo, dizendo que comprou alguns doces para a família do Rintaro. Além disso, ela trouxe alguns pequenos viadinhos que ela comprou pro Rintaro. Vendo aquilo, o Rintaro não responde nada, ele só começa a mexer na sua sacola. Então ele retira o que parecem ser dois dragões sorridentes. Eles nem tinham combinado, mas acabaram comprando presentes parecidos. Então eles decidem que cada um vai ficar com um do par, e vai parecer que os dois foram viajar juntos. Se passa um tempo, e assim que o Rintaro chega em casa, ele começa a pensar onde vai deixar o seu presente. Mas quando ele começa a subir as escadas, ele acaba pisando em algo. Ele olha pra baixo e vê que é uma pessoa. O Rintaro fica torcendo pra não ser o pai dele, mas assim que aquela pessoa se levanta, ele vê que simplesmente era o irmão dele. Assim que o irmão do Rintaro olha pra ele, ele fica sem reação. Ele não fazia ideia que o Rintaro tinha pintado seu cabelo de preto de novo. O irmão pergunta se tá tudo bem e o que aconteceu pra ele pintar, mas o Rintaro diz que sim, que tá tudo bem. Só aconteceram algumas coisas, mas nada que ele precise se preocupar. Então a lembrança aparece de quando o Rintaro pintou seu cabelo pela primeira vez. E aí o seu irmão abre um sorriso. Ele esfrega a cabeça do Rintaro e depois pergunta se o Rintaro tem planos pra essa noite. E quando o Rintaro responde que não, o irmão chama ele pra dar uma volta. O irmão do Rintaro acabou de aparecer e chamou ele pra dar uma saída. O Rintaro responde perguntando pra onde, e aí o irmão dele chama ele pra assistir um filme na sala. Ele anda muito ocupado e acabou que tem um que ele ainda não viu. Mas antes de irem pra sala, a mãe chama eles dizendo que antes de qualquer coisa, agora é hora do jantar. Um pouco depois disso, vemos o pai chegando em casa. O irmão começa a comer e acha a comida deliciosa. Tem bastante tempo que ele não comia comida de verdade. E aí, ouvindo isso, a mãe fica preocupada. Mas ele conta que ele tá comendo bem, ele só tem comido pouco. Parece que ele não tem nem tempo de saborear a comida. O nome do irmão do Rintaro é Sotaro e ele é um esteticista, e parece que a vida dele tá bem corrida, mesmo que ele esteja no início da carreira. E tá bem corrida porque ele tá fazendo estágio antes e depois do serviço. O Sotaro conta que ele ainda não pretendia voltar pra casa, mas ele tá se esforçando tanto que tiveram que dar um dia de descanso pra ele. E como a rotina dele mudou de uma hora pra outra, ele só conseguiu pensar em voltar pra casa pra poder dormir e comer uma comida boa. O Rintaro fica impressionado pelo seu irmão tá se esforçando tanto, e aí o Sotaro conta que ele gosta de ser esteticista, e depois de ver o pai se esforçando tanto, isso se tornou algo normal pra ele. E aí a mãe olha pro pai e diz que tá tudo bem, contanto que ele não exagere. Do nada, o Sotaro também olha pro pai e diz que ele entendeu por que ele gosta de tirar um cochilo nas escadas, e aí todo mundo fica de boca aberta. Sotaro também conta que ele anda muito cansado pra poder dormir na cama, e aí ele acaba dormindo no chão. E quando ele chegou em casa e viu as escadas, ele se lembrou do pai dormindo lá, e aí ele simplesmente capotou, até que o Rintaro apareceu e pisou nele. O Rintaro acha que é um hábito bem estranho, e aí a mãe fica impressionada pelos dois filhos se parecerem tanto com o pai. O Sotaro fica meio sem entender, e aí a mãe explica. Ela diz que o Sotaro é bem parecido no modo de trabalho, e que o Rintaro é bem parecido
divertido trabalhando com bolos. Só que o Sotaro não fazia ideia que o Rintaro estava se dedicando tanto aos bolos. Ele só achava que o Rintaro estava ajudando na loja como sempre. O Sotaro fica curioso e pergunta mais uma vez o porquê que o Rintaro pintou o cabelo. E aí o Rintaro responde que ele só sentiu vontade mesmo. Mas aí a mãe dele vai lá e conta a verdade. É porque ele tá namorando uma garota. E aí quando o irmão escuta isso, ele fica em choque e dá um gritão. Depois do jantar, eles vão pro sofá e aí o Sotaro pede pro Rintaro mostrar uma foto da Kaoroko. Mas o Rintaro recusa. Ele não queria nem que a mãe tivesse contado que ele tá namorando. E aí o Sotaro vai lá e para de insistir, mas ele parabeniza o Rintaro. Depois ele começa a colocar um filme, mas a mãe pede pra eles esperarem pra ela poder sair da sala. Parece que ela não gosta nada de filmes de terror. Assim que ela sai, o Sotaro pega o controle e desliga a luz. O Rintaro imediatamente se lembra da época que eles eram pequenos e que eles sempre faziam isso de assistir filmes de terror juntos. Conforme o filme vai passando, vai acontecendo algumas coisas bem óbvias, tipo o cara subindo a escada sozinho, indo de base. Mas também acontece algumas coisas que deixam os dois bem atentos. Depois tem alguns plots que deixam eles bem impressionados. E até mesmo algumas cenas que fazem eles ficarem rindo. Quando o Sotaro olha pro Rintaro, ele vê o sorriso no rosto do seu irmão e se lembra de quando o Rintaro era pequeno sorrindo. Fazia tempo que eles não se viam, mas hoje deu pra ver que o Rintaro tá bem mais tranquilo do que era antes. Pouco depois, a mãe conta pro Sotaro que o Rintaro foi pra uma viagem escolar e que ele trouxe e ganhou algumas lembranças. O irmão fica impressionado, mas depois ele abre um sorriso. E aí a mãe lembra das viagens que eles faziam quando eram pequenos. Mas o Sotaro percebe que agora deve ter sido totalmente diferente. A viagem com os amigos deve ter sido ainda mais divertida pra ele. Assim que o Sotaro volta pra sala, ele pergunta pro Rintaro como é que foi a viagem. O Rintaro não sabe muito bem como dizer, mas ele abre um sorriso se lembrando de como foi e diz que foi muito divertido. O Sotaro entende que o Rintaro mudou por ter conhecido bons amigos na escola e também por ter conhecido a Kaoroko. E isso é ótimo e ele sente que precisa agradecer essas pessoas por terem cuidado do seu irmão. Depois vemos a lembrança do Sotaro chamando o Rintaro pra jogar beisebol, depois jogar um jogo em casa e até mesmo mostrando alguns mangás. E aí outra lembrança vem de alguns anos quando ele descobriu que o Rintaro não ia pra viagem escolar. E aí ele deu a ideia deles fazerem algo nesse dia. Vemos um sorriso no rosto do Sotaro e ele extremamente feliz pelo seu irmão. O Rintaro estava assistindo um filme com seu irmão, até que seu irmão se lembra do passado, quando ele deu a ideia pro Rintaro jogar a franja do cabelo pra cima. O Rintaro pergunta de onde ele teve essa ideia, e aí o Sotaro responde que foi do filme, quando ele viu um fantasma com a franja cobrindo o rosto. Em seguida, eles vão até um espelho, e o Sotaro mostra como é que ficaria. Depois, voltamos pros dias atuais, e o filme tinha acabado, e o Sotaro estava bem feliz por ter conseguido assistir com o Rintaro. Ao mesmo tempo, o Rintaro olha pro lado e pergunta pro seu irmão se aconteceu alguma coisa. O Sotaro não deve ter percebido, mas sempre que ele tá preocupado com alguma coisa, ele convida o Rintaro pra assistir um filme. Antes era só uma impressão, mas já aconteceu tantas vezes que agora o Rintaro tem certeza. Ouvindo isso, o Sotaro fica com um olhar meio pensativo. Depois ele fala que não foi nada demais e que o Rintaro não precisa se preocupar. Além disso, já passou das 10, então ele se levanta e fala pro Rintaro tomar um banho e dormir, já que amanhã ele tem aula. Assim que o Sotaro sai, o Rintaro olha pra mesa, vendo que o irmão tinha deixado de limpar toda a bagunça dos lanches. É como se ele tivesse saindo correndo dali. E aí na manhã do dia seguinte, vemos que o pai tinha pedido pro Sotaro ir pra cozinha da loja. O Sotaro pergunta qual foi o motivo, e aí o pai só diz que já que ele não tinha o que fazer, ele podia ir pra lá ajudar. Já fazia tempo que o Sotaro não fazia bolo, e essa seria uma ótima forma dele dar uma pausa no serviço. E aí se passa um tempo e o Sotaro faz um bolo terrível. O pai também diz que ficou muito feio, e aí o Sotaro fica surpreso por ter ficado tão ruim. Depois o pai fala que ele não precisa se preocupar, conforme ele foi praticando, vai melhorar. Na real, o pai não queria falar sobre bolos. Acontece que o Rintaro tinha passado na loja antes de ir pra escola, e ele contou que estava preocupado com o Sotaro. Ouvindo isso, o Sotaro disfarça com um sorriso, se chamando de patético, até que ele decide conversar com o pai, e pergunta se algum dia o amor dele por fazer bolos acabou diminuindo. De um jeito bem normal, o pai fala que isso nunca aconteceu. Depois eles conversam sobre o trabalho do Sotaro e ele gosta. Também tem pessoas legais trabalhando com ele, mas teve alguns problemas. Ele conta que ele cometeu alguns erros e decepcionou os clientes, e até mesmo acabou levando a bronca dos colegas. Acabou que ele se sentiu culpado, e como ele é um assistente, ele não pode gerar problemas pro esteticista, mas ele já perdeu as contas de quantas vezes ele errou. Depois de tudo isso, o amor que ele sentia pela área acabou ficando frágil. Antes ele achava que estava preparado para tudo, mas ele começou a pensar que o sonho dele era um sonho inconsequente. Depois disso, ele abre um sorriso dizendo que ficou bem frustrado, e que ele sabe que esse é o primeiro ano dele sendo um adulto, e que pode estar sendo meio usado, então ele pede desculpas por ter incomodado o pai. O pai fala pro Sotaro que ele deixou de ser estudante há pouco tempo, depois ele entrou num trabalho novo, e só o fato dele estar pensando essas coisas mostra o quão sério ele é. Se isso é importante pra ele não deve brincar com seus próprios sentimentos relacionados aos problemas, e se ele se dedicar ao que ele gosta, ele vai viver se arrepender. Depois de falar tudo isso, o pai conta que nem sempre as coisas saem como esperado, e que ele também teve problemas com o trabalho, mas ele nunca pensou em desistir. Na verdade, ele não podia desistir, porque ele sabia o quanto gostava de trabalhar fazendo bolos. O Sotaro fica meio pensativo se ele consegue seguir e garantir que o amor dele nunca vai acabar, e ele se pergunta se sempre vai conseguir seguir em frente. Depois, ele diz ao pai que o trabalho deles é bem parecido, no final das contas, eles precisam fazer os clientes felizes, e ele tá com dúvida se ele consegue fazer isso, se ele consegue deixar aquelas pessoas felizes. Ouvindo isso, o pai diz que ele já conseguiu deixar um cliente feliz, e essa pessoa foi o primeiro cliente dele, o Rintaro. Ele gostou do novo estilo de cabelo que o Sotaro fez, e usa ele até hoje. E aí, voltamos alguns anos
anos no tempo e o Sotaro tava mudando o cabelo do Rintaro. O Rintaro tinha gostado tanto de tirar aquela franja que ele pediu pro irmão cortar o cabelo dele, e foi exatamente isso que ele fez. E aí no dia seguinte, o Sotaro viu que o Rintaro tava saindo pra cerimônia de entrada, e quando ele bateu o olho na nova aparência do irmão, ele ficou de boca aberta. Imediatamente ele correu pra porta e pediu pro irmão se cuidar. Depois voltamos pros dias atuais, e o pai conta que mesmo que ele ame o que faz, sempre vai ter problemas, e assim que ele lidar com um, sempre vai aparecer outro. Mas o importante é que ele se lembre da paixão que ele sente. Ele sabe que o seu filho vai ficar bem, e o primeiro cliente dele foi o Rintaro, e ele conseguiu deixar ele feliz. A confiança do Sotaro acaba voltando, e ele abre um sorriso. Ele até pretende ligar para seus colegas de trabalho e pedir para eles abrirem mais cedo amanhã. Depois, ali no canto, vemos a mãe do Rintaro somente ouvindo a conversa dos dois, com um sorriso envergonhado no rosto. O Rintaro acaba de voltar da escola, e o irmão dele estava super ansioso, esperando ele chegar. Quando o Sotaro vê o Rintaro, ele abre um sorriso assustador, deixando o Rintaro com medo. Depois, vemos que ele estava com tudo pronto para cortar o cabelo do Rintaro. O Sotaro tinha falado o dia inteiro que estava doido para praticar nele. Até mesmo tinha procurado seus equipamentos no armário. Quando o Sotaro começa a cortar, ele começa a tirar algumas partes desproporcionais. E aí os pais deles assistem, vendo todo o foco do filho. Até que chega uma hora que ele pergunta o porquê dos pais não falarem nada. Mas eles só estavam tentando tirar o foco dele. Ao mesmo tempo, através do espelho, o Rintaro vê o sorriso no rosto do seu irmão e percebe que ele tá bem melhor do que no dia anterior. Depois o Sotaro pergunta pro Rintaro se foi ele que pintou o cabelo sozinho. E também se ele quer voltar pro loiro. Mas não era por mal, é porque vai ser muito mais difícil pro Rintaro voltar caso o Sotaro não esteja lá pra ajudar. E aí os pais do Rintaro ouvindo aquilo ficam observando em silêncio, só esperando a resposta. Até que o Rintaro fala que não, que ele vai continuar no preto mesmo. E quando der vontade, ele pinta de novo. E aí a Kaoruko aparece na sua mente. Então ele diz que gosta como tá. Depois disso, Sotaro olha pra mãe e pergunta se ela quer mudar a cor do cabelo. Mas ela fala que não, que ela vai continuar assim, já faz tantos anos que ela não se vê mais de outra forma. Além disso, ela criou apego pelo cabelo loiro. E aí o Sotaro responde que ele também se acostumou a ver ela desse jeito. Depois vemos que o Sotaro cortou o cabelo da mãe e deixou ele bem mais curto do que antes. O último deles vai ser o pai. E aí assim que o pai se senta, a mãe pergunta que tipo de profissional o Sotaro quer ser. Rapidamente ele abre um sorriso e diz que quer ser renomado, quer conseguir várias experiências e participar de concursos. Além disso, ele quer ser famoso e poder trabalhar com celebridades do Japão e do resto do mundo. E falando assim, nem parece que ele estava todo desanimado essa manhã. Temos uma pausa, e aí o Sotaro diz que acima de tudo, ele quer ser alguém que receba os clientes com um grande sorriso no rosto. Assim que o Sotaro fala isso, o Rintaro percebe que ele nunca pensou nos seus planos pro futuro, mas só de pensar em um dia poder falar sobre isso abertamente já parece um começo legal. Depois ele mesmo se pergunta qual é o seu sonho e o que ele quer conquistar no futuro. E aí voltamos pro Sotaro, e ele tá muito animado, doido pra voltar pro trabalho no dia seguinte. E aí cortamos pro dia seguinte, e aí o Rintaro e o Sotaro vão sair de casa juntos. Mas antes disso, o Sotaro pede desculpa pro pai, parece que o cabelo não ficou exatamente como ele queria. Depois eles abrem a porta e se despedem da família. E aí os pais ficam olhando, e a mãe se pergunta se ele vai voltar pra casa essa noite. Lá na rua, o Sotaro tá puto porque ele não conseguiu o resultado que queria no corte. Ele pergunta pro Rintaro se ele também fica assim quando ele erra fazendo um bolo, e a resposta é óbvia, eles são bem parecidos. Depois o Sotaro comenta sobre as fotos que a mãe dele mostrou, e que ela também contou sobre o bolo que o Rintaro fez pro Natsusawa. Ele pergunta se o Rintaro tem foto dos seus amigos. E aí o Rintaro mostra algumas fotos do Uzami arrastando todo o grupo por aí. Até mesmo mostram as fotos deles fazendo uma guerra de travesseiros. As fotos vão passando, e o Sotaro fica feliz em ver que o Rintaro tava sorrindo em todas. Ele parece muito mais feliz do que era quando era mais novo. Até que chega a foto da Kaoruko, e aí o Rintaro corre escondendo o celular. O Sotaro toma um susto porque a Kaoruko é simplesmente linda, mas parece que o Rintaro não gostou do irmão ter visto a foto dela. Ao mesmo tempo, o Sotaro fica pensando que o Rintaro não precisava ter ficado tão incomodado. Depois, ele se lembra de quando eles eram mais novos, e o Rintaro queria desistir de tudo. Ele tava escutando escondido, e ele pensou com ele mesmo que por mais que o Rintaro tivesse desistido, ele não ia desistir do irmão. Mas no fim, tudo que ele pôde fazer foi distrair o seu irmão, e brincar com ele de vez em quando. Ele pensa em todas aquelas fotos, dos momentos felizes do Rintaro, e também na sua namorada. E aí ele percebe que agora o irmão dele tá diferente, e que ele vai ficar muito bem. E aí depois o Sotaro pede pro Rintaro apresentar os seus amigos pra ele, porque ele quer fazer um corte de cabelo em todos. O Rintaro e a Kaoruko foram estudar juntos, mas ele mal consegue se concentrar porque simplesmente ela apareceu usando óculos. Eles já estão na época das provas finais, e logo depois disso vai vir as férias de inverno e o Natal. Então, lembrar disso deixa os dois bem empolgados. Mas não é só isso, a Kaoruko fica bem feliz só de pensar em terminar de estudar e poder ir comer alguma coisa. O Rintaro se lembra que ele estava conversando com o Sotaro esses dias, e ele perguntou se o Rintaro tem dificuldades em dizer que a Kaoruko é linda. Mas o Rintaro não entendeu legal o que o Sotaro quis dizer. E aí o Sotaro fala que essa última vez, que ele não vai ficar voltando nesses assuntos. Depois disso, o Rintaro conta que ele nunca falou que a Kaoruko é linda, e isso é algo que o irmão já esperava dele. Então o irmão dá dica dizendo que ele precisa falar às vezes, e também conta que ele cometeu um erro quando estava no ensino médio. O Sotaro conta que ele namorava uma garota, e ela apareceu com um penteado diferente do normal. Ele até elogiou ela, mas ele tinha como melhorar aquele elogio. Ele acabou olhando pra ela com os olhos de esteticista, e aí ele disse que ela ficaria mais fofa de outra forma. Depois, voltando pros dias atuais, o Rintaro fica pensando em como entrar nesses assuntos, e aí a Kaoruko acaba percebendo que ele anda muito distraído hoje. Só que o Rintaro só fala que ela não precisa se preocupar
preocupar com nada, mas na cabeça dele, a verdade é que ele achou ela muito fofa, e ele sempre tem vontade de dizer que ela tá bem bonita. Enquanto o Rintaro tenta focar nos estudos, a Kaoruko percebe que ele cortou o cabelo. Ela tenta fazer uma carinha de professora e diz que tá de olho nele. E aí o Rintaro congela de tão fofo que foi. O Rintaro fica pensando se essa é a hora certa de dizer que ela tá bonita, mas ele ainda não tá preparado. E então ele conta que foi o irmão dele quem cortou o cabelo dele. Parece que a Kaoruko já tinha visto uma foto dele da última vez que ela visitou a casa do Rintaro. Então o Rintaro conta que o Sotaro foi visitar eles alguns dias atrás e também recomendou esse novo estilo. Depois a Kaoruko abre um sorriso dizendo que gostou demais e que ele ficou muito lindo e maduro. E ouvir isso deixa o Rintaro sem acreditar em como é fácil pra ela conseguir falar esse tipo de coisa. Tentando achar o momento certo, o Rintaro começa a falar, mas simplesmente não consegue. Ele até tentou falar que ela é bonita, mas é constrangedor demais. Ele já falou algumas coisas no passado, mas sempre foi sem intenção. Então o Rintaro começa a pensar se ele deve mesmo elogiar ela por qualquer coisinha. É meio como se ele estivesse jogando fora o valor daquele elogio. Depois ele começa a pensar que tudo isso tá acontecendo por causa do irmão dele, que plantou aquela sementinha na cabeça dele. Até que do nada, a Kaoruko pergunta se ele tem alguma preferência para estilo de cabelo de mulher, porque se ele tiver, ela vai experimentar um dia. Logo o Rintaro se lembra de todos os penteados que a Kaoruko fez até hoje. E depois ele se lembra das palavras do seu irmão sobre ela ficar feliz com o elogio. Então até que do nada o Rintaro conta que ele nunca pensou sobre isso, mas sempre que ele vê ela, ela sempre tá linda. E mesmo que ela mude estilo de cabelo da próxima vez, ele vai continuar pensando em como ela é linda. É como se o tempo tivesse parado por um único segundo e a Kaoruko tenta se recompor, tentando procurar palavras. O olhar do Rintaro foca nela enquanto ela cobre sua boca, mas ele ainda consegue ver as suas orelhas, suas bochechas ficando rosas. Os dois acabam ficando em silêncio por alguns segundos, até que a Kaoruko pergunta se o Rintaro tava falando sério. O Rintaro responde que sim, e aí a Kaoruko fica bem feliz e fala que vai ter que se esforçar bastante da próxima vez de novo. O Rintaro começa a pensar que você é linda e eu te amo são palavras que deixam ele nervoso, apreensivo e também constrangido. Mas se a Kaoruko mostrar um sorriso tão feliz por causa dessas palavras, então pelo menos quando der vontade, ele quer conseguir falar sem hesitar. Então depois desse encontro, vemos o Rintaro voltando para casa. A Kaoruko manda mensagem para ele desejando uma boa sorte nas provas e diz que também vai dar o seu melhor. Enquanto sai, o Rintaro fica pensando em qual penteado a Kaoruko vai usar da próxima vez. Até que enquanto passar pela catraca, ele acaba chamando a atenção de uma garota, mas é uma garota que conhece ele. Agora comentem se vocês querem saber quem é essa garota. Também salvem e curtam o vídeo para dar uma força. O Rintaro acaba de se despedir da Kaoruko e volta para casa, mas no meio do caminho, uma garota nova reconhece ele. Voltamos um pouco no tempo e essa garota estudava com o Rintaro. Naquela época ele já chamava a atenção de todos, mas eles evitavam ele, e essa garota também era uma dessas pessoas. E agora, depois de tantos anos, tem algo que ela precisava dizer para ele, algo que ficou preso bem no fundo da sua garganta. Voltamos pros dias atuais, e essa garota chama pelo Rintaro, mas aí imediatamente ela fica meio nervosa por ter chamado ele sem pensar. E aí o Rintaro se vira e olha para a garota. Ele percebe que não reconhece ela. Então ela se apresenta como Satsuki Nabata, e aí ela conta que eles estudaram juntos no fundamental. O Rintaro acha esse nome meio familiar, mas ele realmente não se lembra, até que ele começa a pensar e olhar as fotos do álbum de formatura. Mesmo ele não se lembrando, ela não se sente ofendida. Na real ela ri, porque ela mudou bastante desde aquela época, assim como ele mudou. E aí o Rintaro fala que ele ficou surpreso por ela reconhecer ele, mesmo depois dele ter mudado o seu cabelo. Ouvindo isso, a Satsuki ri meio sem jeito. O Rintaro conta que ficou meio surpreso, ele nunca imaginou que alguém do fundamental ia chamar ele na rua. E aí ouvindo isso, a Satsuki se lembra de como o Rintaro era naquela época. Depois, o Rintaro pergunta no porquê que ela foi falar com ele. E aí a Satsuki se lembra do Rintaro ter entregado um caderno pra ela. Mas ela decide falar que só se lembrou dele daquela época e ficou a fim de conversar com ele. Ela pede desculpas por ter parado ele, então ela se despede saindo ali, deixando o Rintaro meio surpreso. Assim que a Satsuki chega em casa, ela se joga na cama, meio triste por ter perdido a sua chance e também por achar que ele ia conseguir se lembrar dela. Depois ela se levanta, vai até uma gaveta e retira aquele caderno. E nele tem uma folha rasgada escrito desculpa. Simplesmente a Satsuki não conseguia jogar aquele caderno fora e ela se lembra de quando era mais nova e da primeira vez que ela encontrou o Rintaro. Parece que ele chamava muita atenção por onde passava. Isso porque ele tinha aquele cabelo loiro e também usava brincos, mesmo estando no fundamental. Além disso, ele era alto e tinha um olhar bem penetrante. É como se ele tivesse uma aura que intimidasse as pessoas. Até mesmo algumas garotas que tinham estudado com ele contaram que a aparência dele tinha mudado depois que ele foi pro fundamental. E aí todas as vezes que a Satsuki ouvia uma história nova, ela sentia como se provavelmente ela nunca fosse se aproximar dele. Mas acabou que eles ficaram na mesma sala e também foram colocados para sentar lado a lado. Um certo dia, de canto de olho, ela olhou pra ele e viu que ele parecia bem irritado. Ela achou ele bem assustador, mas ele só estava irritado com a iluminação. Ela começou a sentir mais medo ainda e desejou que o Rintaro nunca falasse com ela, até que do nada ela acaba esbarrando na sua borracha e derrubando ela, e fazendo ela cair bem debaixo da cadeira do Rintaro. O Rintaro viu aquela borracha caindo, então ele olhou pra ela, e aí rapidamente a Satsuki virou seu rosto assustada e tentando disfarçar. Ela não queria falar com ele e também não queria que o resto da sala pensasse que os dois são amigos. Só que quando a Satsuki olha pro lado, ela vê o Rintaro pegando aquela borracha
borracha. Depois ele escreve algo no pedaço de papel e logo em seguida ele coloca na mesa dela sem falar nada. Quando a Satsuki olha bem, ela vê que o Rintaro devolveu aquela borracha e também escreveu um pedido de desculpas. Isso fez ela se perguntar no porquê. O porquê dele pedir desculpas pra ela, sendo que ele não fez nada demais. Mas não foi só isso, ela também pensou no quanto a letra dele era bonita. Depois se passou um tempo e a primeira vez que eles conversaram foi atrás da escola, no dia deles limparem. Lá mais uma vez, o Rintaro se desculpou com a Satsuki por ela ter que limpar com ele, sendo que estava bem claro que ela não queria estar ali, e principalmente estar ali com ele. O Rintaro se lembra que acabou assustando ela no dia da borracha, e aí a Satsuki percebe que escondeu muito mal, então ela também pede desculpas. Mas o Rintaro diz que a culpa foi dele e que ele não ia se importar se ela fosse matar o tempo em outro lugar, ele pode acabar com tudo sozinho. Ela pergunta se isso foi algum tipo de brincadeira, mas não, ele tava falando bem sério. E aí do nada, a Satsuki solta uma risadinha sem querer, e rapidamente ela tampa sua boca. Só que o Rintaro também ri, e aí ele pergunta se ele disse algo estranho. Depois disso, sempre que chegava a vez deles limparem, eles conversavam um pouco, e aí a Satsuki percebeu que ele era totalmente oposto do que falavam dele. O Rintaro tinha um tom de voz gentil, e ele também sempre sorria quando falava com ela. Algumas vezes na sala, ela até mesmo se pegou olhando pra ele, mas mesmo assim, ela nunca teve coragem de chamar ele, tudo porque ela tinha medo de ser julgada pelos outros alunos, e ela não conseguia nem mesmo dizer um bom dia por causa disso. Num certo momento, ela se lembrou do Rintaro dizendo que ela não deveria se envolver com ele quando os outros alunos estivessem por perto, e o mais surpreendente é que ele disse isso de uma forma bem natural, como se fosse algo normal. Meio que o Rintaro sabia como as outras pessoas viam ele, e ele aceitou como se fosse culpa dele, e foi por isso que o Rintaro escreveu aquela mensagem pedindo desculpas pra ela. No começo, a Satsuki achou que o Rintaro fosse alguém assustador, mas agora ela sabe como ele realmente é e o quanto ele pode ser gentil. Mas ainda assim, as pessoas ao redor dele veem ele como alguém perigoso, e ela sente como se nunca tivesse forças pra se libertar disso. As provas do Rintaro terminaram e a Kaoruko acaba de mandar uma mensagem pra ele dizendo que ela vai até a loja da família dele pra comprar um bolo como recompensa pelo esforço. Enquanto isso, o Uzami tá feliz da vida, sabendo que ele se esforçou e que ele vai conseguir evitar a recuperação. Só que assim que o Rintaro olha para aquele caderno do Uzami com todas as anotações feitas pelo Natsusawa, ele se lembra de algo. Depois, cortamos para as amigas da Satsuki, chamando ela pra ir pra biblioteca depois da aula. A Satsuki aceita, mas ela só fica pensando no Rintaro e que deveria ter pedido o número dele da última vez que eles se encontraram. As amigas perguntam se tem algo de errado com ela, já que ela parece meio distraída, mas ela fala que não é nada demais. Depois, elas perguntam se ela encontrou seu primeiro amor, e quando elas veem o rosto da Satsuki, elas tomam um susto, porque pode ter sido isso mesmo. Elas perguntam se é o mesmo garoto do fundamental que usava brincos e era loiro, o garoto que fez ela se transformar e ficar como é hoje. A Satsuki fica meio sem jeito, então suas amigas perguntam se ela fez isso pra parecer mais bonita pra ele, mas a Satsuki responde que não é bem assim, que na verdade ela tava a fim de mudar e que ela queria parecer uma garota mais descolada. Do nada, uma das amigas grita que a Satsuki vai ter uma chance com o Rintaro se puder encontrar ele de novo. Afinal, ela tá bem mais bonita agora do que era naquela época. E aí a Satsuki ri, porque ela já encontrou ele, e ele nem reconheceu ela. Além disso, não é como se ela quisesse que rolasse algo entre eles. Ela apenas se lembrou do arrependimento e das memórias daquela época. E aí ela conta para suas amigas que ela tinha alguns cadernos de quando tava estudando pro vestibulinho, e ela acabou perdendo um deles. Depois da formatura, ela procurou por toda a escola, mas ela não conseguiu encontrar, até que ela desistiu e decidiu voltar para casa. Mas o Rintaro apareceu antes dela sair, e ele tava com aquele caderno na mão. Ele tinha encontrado na sala, então ele correu para procurar ela. Era como se fosse o destino, mas naquela hora, um aluno viu os dois juntos depois da cerimônia, então ela simplesmente fugiu. Por todo esse tempo, ela viveu sem poder mostrar sua gratidão, e também não conseguiu jogar aquele caderno fora. Hoje, a Satsuki até ri, e diz que não foi nada demais, mas quando ela olha para sua amiga, ela tá se acabando de chorar. Acontece que algo parecido tinha acontecido com ela, e ela nunca se esqueceu. Ao mesmo tempo, a outra amiga ignora aquela que tá chorando, então ela pergunta pra Satsuki se tá tudo bem deixar as coisas assim com o Rintaro. Ouvindo isso, a Satsuki fica em silêncio por alguns segundos, e aí ela se lembra do seu passado, percebendo que nesse ritmo ela vai acabar fazendo a mesma coisa daquela época, apenas fugindo dele e depois chorando em casa de novo. Então ela toma a decisão e aí ela se vira deixando suas amigas pra trás e corre atrás do Rintaro. Enquanto corre, ela se lembra da última conversa entre os dois. O Rintaro perguntou sobre o vestibulinho e ela conta que fez algumas anotações para se preparar. Depois ela falou que ia acabar jogando o caderno fora, mas aí o Rintaro riu. E olha que isso significa muito vindo de um cara sem motivação. Enquanto corre, a Satsuki dos dias atuais começa a pensar que ela queria ter jogado aquele caderno fora há muito e muito tempo. Ela queria jogar tanto ele quanto os seus sentimentos daquela época, mas ela sente como se aquelas palavras daquele dia, as palavras do Rintaro, tivessem sido uma espécie de porto seguro pra ela. E por isso que, sendo coincidência o destino, ela ainda quer ter uma chance de poder pedir perdão pra ele. Ela quer tentar de novo e ela pede aos céus pra pelo menos mais uma chance de poder encontrar ele na vida. E aí, depois de muita correria, Satsuki chega na estação e ela tá simplesmente lotada. Conforme o dia vai passando, ela até espera pelo Rintaro, mas nada dele aparecer. Então ela começa a pensar que talvez aquele dia tenha sido sorte. Ela tem prova amanhã, então ela começa a pensar que ela deveria voltar pra casa.
Ela faz uma pausa, depois ela arruma seu cabelo e decide esperar só mais um pouquinho, até que ela olha pro lado, e aí ela vê o Rintaro chegando, e aí seus olhos brilham. A Satsuki sente ansiedade, e aí o rosto dela começa a ficar corado, e ela começa a ficar ofegante, até que ela toma coragem e se vira pra chamar o Rintaro. Só que aí, quando ela olha bem pro lado dele, ela vê a Kaoruko feliz por ter seu namorado acompanhando ela até a estação.